tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, não é segredo para ninguém, o Curitiba teve aí, em relação ao ano passado, o seu orçamento diminuído bastante, acredito que 50%, né, ou mais talvez. Hoje, presidente, qual está sendo a fonte? Na verdade, vou te fazer duas perguntas que vai convergir numa só. Qual está sendo hoje a principal fonte de receita do Curitiba? Quantos mil sócios o Curitiba tem hoje adimplentes e o quanto isso representa dentro desse orçamento do Curitiba? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde especial ao nosso torcedor que está acompanhando aí nas mídias. A queda de orçamento que nós tivemos, pelo menos nas previsões de receitas, isso numa previsão de receita, digamos assim, realista e até um tanto quanto pessimista, em função daquilo que foi até aprovado no orçamento, no Conselho, no final do ano, eles estipulam uma receita de 46 milhões de reais. Então, o teu cálculo está mais ou menos certo, o Curitiba deve ter batido em 2018 algo em torno de 90 milhões. Então, essa é a receita com que o Curitiba trabalha hoje. É possível que ela aumente ao longo do ano, é possível que ela aumente já. Eu, em vários momentos, fiz referência a negociações sobre direitos de transmissão, especialmente com o esporte interativo. O Curitiba tem uma negociação em andamento sobre aquela questão, que também já é notória, de uma verba extra que o esporte interativo deu para o Palmeiras, lá atrás, no momento em que assinou com os clubes. Então, os clubes têm uma negociação com o esporte interativo para que haja uma compensação. Então, é possível que o Curitiba feche uma espécie de acordo com o esporte interativo e daí isso aumenta a nossa receita em alguns milhões aí, já para esse ano. Mas, em não acontecendo isso, e hoje, então, podemos falar, sem sombra de dúvida, de forma bem objetiva, que a principal fonte de receita é o sócio do Curitiba. Com a queda dos valores para a Série B, daquilo que o Curitiba recebeu em 2018 e que todos os clubes vão receber em 2019, hoje, o sócio do Curitiba se configura como a principal fonte de receita. Uma previsão para o orçamento de 2019 na casa de 13 milhões de reais, que vai dar aí mais ou menos uma média de 12 mil sócios ao longo do ano. Curitiba terminou 2018 com um pouco menos do que isso. Se você for pegar a média de 2018, ela ficou entre 11 e 12 mil sócios. Então, a gente projeta um número em torno disso, talvez um pouco maior, que vai gerar esses 13 milhões. É claro que, se o sócio do Curitiba corresponder a mais do que isso, na esteira do nosso desempenho em campo, que é sempre muito importante, a gente espera começar o ano muito bem, é possível que esse número seja maior, o que seria, sem dúvida, excelente e mostraria ainda mais a importância dos nossos sócios. Esse é um momento, até o dia 15 de janeiro, que o sócio pode pagar a sua anuidade antecipada. O sócio que paga a anuidade antecipada tem desconto de 12% e ainda pode levar um acompanhante em todo o Campeonato Paranaense, de graça, ganha um ingresso para o Campeonato Paranaense. O número de sócios que pagou a anuidade esse ano, nessa mesma data, com relação ao ano passado, é um número 20% maior. Mais de 1.000 sócios já pagaram a anuidade antecipada. Então, até faço aqui um apelo para o nosso sócio que compreenda essa importância, que até o 15 de janeiro, aqueles que têm condição, claro, antecipem a sua anuidade. Vamos ter algumas estratégias de marketing aí, a gente não quer antecipar, porque algumas delas podem acontecer nas próximas semanas, já até para não estragar a surpresa, mas algumas personalidades aí da torcida, alguns grandes coxas brancas, reconhecidamente, que agradam a torcida, e quem a torcida gosta bastante, vão participar disso. Então, porque a diretoria tem isso como bastante claro, que o sócio esse ano ele é importantíssimo, ele é sim a principal fonte de receita nossa. Presidente, é público, né, que o ex-presidente Wilson está contribuindo. Eu queria saber como é que está essa situação, como é que estão essas conversas, e como que está sendo o trabalho dele com vocês, e até com os jogadores falando, além de ser importante dentro de campo já a conquista do Campeonato Paranaense, vocês da diretoria enxergam, como o senhor falou, com relação aos sócios que tem grandes resultados já de cara, pode impulsionar também as finanças do clube já para montar um time ainda mais competitivo para a disputa da Série B? Bom, não é segredo para ninguém como foi conturbado o final de ano
do Coritiba, da diretoria, especialmente meu, no ambiente político. Todo mundo viu o que aconteceu aí no final do ano. Foram uma série de articulações nos bastidores para que não só o Samir se saísse bem dessa, mas que principalmente a instituição fosse protegida, isso era o mais importante. E o presidente Wilson exerceu um papel importante nisso. Ele nos ajudou e tenho certeza que não ajudou o Samir, não ajudou a minha pessoa, até porque a gente nunca teve uma relação de amizade próxima, sempre de muito respeito, mas não de amizade. Mas ele ajudou sim a instituição, essa é a preocupação, e foi a preocupação muito forte dele, e disso resultou uma aproximação, não a ponto dele vir a exercer algum cargo remunerado, formal, nada disso, mas nos bastidores também, para que ele nos ajudasse, em termos de relacionamento, digamos assim, genericamente, e especificamente numa iniciativa de captação de receitas para o clube, especialmente buscando com coxas brancas, que são empresários, que já patrocinaram o clube, algum tipo de receita extra. Na linha daquilo que eu respondi na outra pergunta, é muito importante a gente aumentar a nossa receita, então essa é uma das alternativas. Pretendemos usar isso como estratégia de marketing também, então nesse apelo que faremos aí nas próximas semanas ao nosso torcedor, a tendência é que a figura do Wilson apareça, ele é uma pessoa que é querida aí, pelo nosso torcedor, então isso deve acontecer também, então digamos que esse é o papel que ele exerce hoje, essa função que ele exerce hoje nessa aproximação. Sobre o Campeonato Paranaense, diria não só a questão dos sócios, a questão técnica também, esportiva, há um entendimento de que a importância do Campeonato Paranaense é muito grande. Já disse isso aqui na coletiva de apresentação do Pastana, repito. Então, Coritiba estreia no Campeonato Paranaense tendo o título do campeonato como seu objetivo. É por isso que pretende estrear já com o time praticamente pronto, como o Argel e o Pastana muito bem expuseram aqui. E aí não é novidade nenhuma o Coritiba ganhar o Campeonato Paranaense e os sócios darem uma resposta melhor. Isso aconteceu em todos os anos. A gente tem lá todos os números. Sempre que o Coritiba ganhou o Campeonato Paranaense, o período das finais do Paranaense, início do Brasileiro, sempre foi um período de aumento de número de sócios, de aumento de receita de sócios. Então, isso também mostra a importância que o campeonato tem. E, claro, quando você ganha um campeonato estadual, você começa o Campeonato Brasileiro com outro ânimo, com outra moral, enfim. Sem dúvida, uma coisa ajuda na outra. Então, sim, o Campeonato Paranaense é muito importante e o Coritiba joga o Campeonato Paranaense para ser campeão esse ano. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Você começou falando ali da pressão política que existiu. O quanto isso atrapalhou e modificou o planejamento do Coritiba para a temporada 2019, por favor? Eu diria que não modificou, porque esses fatos ainda aconteceram lá em final de novembro, início de dezembro, num período que o planejamento em termos de contratação ele ainda se iniciava. Então, se atrapalhou em uma ou outra negociação, foi muito pouco. O que eu percebi, e aí é um pouco subjetivo em que medida isso atrapalha, mas em alguma medida sim atrapalha, foi uma certa insegurança dos profissionais. Então, você imagina, o Pastana não tinha só proposta do Coritiba para trabalhar em 2019, tinha proposta de outros 2 clubes da Série B, com o mesmo salário que ele receberia aqui. É claro que ele queria trabalhar no Coritiba, já mora na cidade, gosta, tinha todo o interesse e vontade de trabalhar no clube, mas é claro que isso mexe com a cabeça do profissional. Ele vai assinar um contrato com o clube sem saber se dali 1 mês ou 2 o presidente vai ser o mesmo. Então, eu diria que, e a mesma coisa vale para o técnico, enfim, a mesma coisa vale para os profissionais de comissão técnica. Então, isso gerou uma incerteza, uma insegurança, mas como aquilo se resolveu já no início de dezembro, eu diria que o prejuízo foi pequeno, o prejuízo foi quase nenhum, certamente. Hoje, isso não se sente, não se fala disso, enfim, não acarretou nada de grave.
Presidente, boa tarde. Boa tarde. Queria saber duas coisas. A primeira, a questão financeira com redução do orçamento. O quanto ela afeta a folha salarial do futebol do Curitiba? Qual era o tamanho da folha com o orçamento do ano passado e qual vai ser o máximo que vai poder atingir esse ano? E uma segunda coisa, apesar de, até a gente entrevistou ali vários jogadores da base, mas é inegável que alguns que eram os principais da base do ano passado já estão saindo. O caso do Júlio Rush, do Thalisson Kelvin. Há uma diferença esse ano em relação à aposta maciça na base que foi feita no ano passado? Bom, a questão de redução de orçamento, ela interfere no nosso planejamento, basicamente na mesma proporção na folha salarial do elenco profissional. Então, você tem uma redução aí de mais ou menos 50% das receitas, e hoje a gente trabalha com uma redução de mais ou menos 50% na folha do elenco profissional. Que nós terminamos o ano lá com 1.900.000 e alguma coisa, e hoje trabalhamos aí com um número de cerca de R$1 milhão de reais mensal para a folha do elenco profissional. Então, é evidente que isso afeta. Agora, é interessante um dado, porque o Pastana foi questionado em muitos momentos, até internamente, não me lembro se a imprensa questionou ele sobre isso não, mas acho que sim, mas é interessante mencionar um fato. Nos dois trabalhos dele, Criciúma e Figueirense, que acabaram em acesso, ele trabalhou com folhas menores do que essa. Então, a gente tenta até colocar ele numa situação de que é mais difícil ou do que é muito difícil, mas ele já conseguiu esse objetivo com folhas menores, o que talvez até explique muito do porquê ele esteja aqui. Desculpe, a outra pergunta? Sobre a base. Ah, sim. Bom, há um certo consenso entre nós na diretoria que nós, por ter um perfil diferente dos outros dirigentes, aqui não há nenhum julgamento quanto ao perfil dos outros, sim, a identificação de que há uma diferença de perfil, de que nós, quando entramos, num momento que era um momento delicado do clube, de rebaixamento, nós, por convicção, por planejamento, decidimos quebrar uma série de paradigmas, e todos eles ao mesmo tempo. Então, quebramos o paradigma de cumprir o orçamento do clube, quebramos o paradigma de dar total autonomia para o diretor de futebol, quebramos o paradigma de valorizar bastante os profissionais da casa, então, diretor formado na casa, gerente, ex-jogador, técnico, vindo da base. Quebramos o paradigma também de usar maciçamente a base desde o primeiro momento. Não custa lembrar, há um ano atrás nós iniciamos o Paranaense com 2 contratações apenas. Então, agora devemos iniciar com 8, 9 contratações. Então, isso mostra uma espécie de revisão de conceito, não que os nossos conceitos estivessem errados, mas num momento delicado, tentar colocar em prática todos eles ao mesmo tempo, muito provavelmente tenha sido bastante ousado e tenha gerado, em alguma medida bastante grande, o resultado do não acesso no final do ano. Curitiba vai deixar de aproveitar a base por conta disso? É evidente que não. Está aí o Matheus Bueno, está aí o Pablo Tomás, está aí o Natan, está aí o Carvalho, o Romércio, o Giovani, enfim, vários atletas compondo esse nosso elenco, provando que não. Não se assustem se o Igor Jesus, com 17 anos, vier integrar o elenco profissional, se o Ia Couto, com 16 anos, vier integrar o elenco profissional, o Igor Paixão. Então, isso não muda esse nosso conceito. Pode ser que nós tenhamos relativizado algumas coisas, tenhamos mudado algumas coisas, afinal de contas, também foi um ano de aprendizado, e um ano em que o resultado não foi o esperado, então algumas coisas têm sim que ser mudadas. E aí também não é muito difícil de perceber que os atletas que estão saindo com o empréstimo, com os seus contratos estendidos, sem a possibilidade de jogar contra o Coritiba na Série B, são atletas que oscilaram ano passado. A gente esperava que fossem destaques do nosso time, mas eles mesmos reconhecem que não foram. Foram atletas que tiveram vários momentos de oscilação e nada mais natural que esse processo aconteça. O atleta estende o seu contrato, sai emprestado, volta com mais rodagem, volta com mais experiência. Isso acontece em todos os clubes grandes do Brasil. Não tem por que no Curitiba ser diferente.
Presidente, boa tarde. Boa tarde. O senhor comentou, né, que o Coxa ainda busca negociar com o Esporte Interativo uma verba extra, né, daquele contrato que foi fechado. Como que está a negociação de pay-per-view e TV aberta com a Globo, né? Na Série B, normalmente, é uma negociação coletiva dos clubes, eles acabam recebendo valores iguais, né? Como que o Coxa se posiciona, se ele vai aceitar essa composição com os demais clubes, ou se ele busca uma negociação separada para TV aberta e pay-per-view? Bom, hoje existe um interesse reduzido da Globo negociar TV aberta e pay-per-view da Série A com os clubes que estão na Série B, por uma questão, digamos assim, até de conveniência da Globo. A Globo tem tido dificuldade para negociar com alguns clubes que estão na Série A. Então, o ano já começou, em abril a gente tem Campeonato Brasileiro e a Globo não fechou TV aberta e pay-per-view de Série A com clubes da Série A. Então, ela não está olhando para clubes da Série B agora, nada contra o Coritiba, a gente tem um ótimo relacionamento com a Globo, mas nesse momento ela não vai oferecer nada diferente do que ela já nos ofereceu para fechar uma negociação de Série A. Lembrando, por que a Globo tem um potencial interesse em negociar a Série A com o Coritiba? Porque esse contrato é de longo prazo. Ele é até 2024, então a Globo imagina que logo o Coritiba estará na Série A, então ela antecipando essa negociação, ela resolve um problema futuro. Mas então a negociação de Série A hoje, ela está um tanto quanto suspensa, porque não há esse interesse. A questão da Série B nos preocupa muito, e não preocupa só o Coritiba. Todo clube que está acostumado com uma receita de Série A vai ter bastante problema financeiro agora em 2019 com o valor da Série B. Você imagina aí uma receita de TV cair de cerca de 55 milhões para 8 milhões. Então, isso traz dificuldades para muitos clubes, traz dificuldade para o Vitória, para o Sport, para o América Mineiro. O Coritiba, que tinha essa verba, tem essa dificuldade também. O Goiás, que tinha uma verba diferente, ainda que um pouco menor, se estivesse na Série B, teria a mesma dificuldade. Então, há, sim, uma série de questões aí sobre isso. Nós estudamos ainda vários passos que podem ser dados. Estamos em conversas com esses clubes. Então, não antecipo nada de objetivo, porque não há uma decisão tomada ainda. Mas é possível, sim, que o Coritiba pleiteie alguma coisa diferente. É possível. Há mais, sim. Num conjunto com esses outros clubes que o senhor citou? De preferência, sim, porque à medida que você se alia com clubes que estão na mesma situação, você ganha força no teu pedido. Sim. Presidente, claro que o cenário para esse ano é um pouquinho diferente, porque o Argel vai estar começando o ano, né? Tem toda a pré-temporada, ele chegou faltando 11 jogos no ano passado. Mas a pergunta objetiva é, por que ele é o escolhido para esse processo de 2019? Bom, um dos pontos relevantes, você mesmo, Robson, já mencionou, que é a questão da continuidade, que é a questão da permanência. Muito embora nós tenhamos tido, em 2018, 4 técnicos diferentes, isso também não muda aquela convicção que sempre tivemos na continuidade do trabalho do treinador, na necessidade de um trabalho de longo prazo. Então, esse é um ponto bastante importante. O conhecimento do dia a dia do trabalho do Argel, tenho que ser franco com vocês, tenho que ser franco com o torcedor, de certa forma até nos surpreendeu. Veja, o Argel é um técnico que tem bons resultados na carreira. Ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou o Campeonato Catarinense, ganhou o Campeonato Baiano, tem um acesso, mas é um técnico que sempre foi conhecido pela questão de motivação. Um motivador, um técnico que vai dar o choque no jogador, no choque no elenco. Nós trouxemos ele num momento de reta final da Série B muito por conta disso, mas percebemos que o trabalho dele não era e está muito longe de ser só isso. Existe um trabalho técnico muito sólido, em termos de treinamento, em termos de concepção tática, o que nos agradou também. Claro que, para você definir o técnico nesse perfil, digamos assim, mais profissional, que nós entendemos como correto, o presidente e a diretoria sentam com o diretor de futebol e debatem esses temas todos. Então, o Argel sabia que primeiro nós definiríamos o diretor de futebol e depois, como consequência, se ele permaneceria ou não. E foi isso que foi feito. Então, debatemos essas questões todas com o Pastano e decidimos pela permanência do Argel. Eu ainda acrescento um ponto aí que, para mim, especialmente, é muito importante.
O ano de 2018 foi um ano de pressão muito grande, pressão de torcedor, enfim, pressão do público em geral. Claro que a imprensa faz o papel dela de divulgar as notícias, enfim, mas também gera, também, digamos, potencializa a pressão do torcedor como um todo, no estádio principalmente, mas, enfim, até nas redes sociais, que hoje, infelizmente, são um ambiente de muita ação do torcedor. E aí, então, o nosso entendimento de que de 2019 essa pressão é pelo menos igual, se não maior, já desde o início. E o Argel é um técnico que tem condição, bastante condição, eu diria, pessoal e experiência de suportar essa pressão numa posição-chave, que é a posição de treinador. E que é um ponto importante que certamente nós não consideramos lá no início de 2018. Nada contra o trabalho do Sandro. Aliás, a gente tinha bastante convicção quando escolheu o Sandro como técnico. É um treinador que tem muito conhecimento técnico. Não é à toa que foi para a comissão técnica do São Paulo. Mas também a gente pode ser bastante honesto em falar que esse componente ele não tinha. Essa bagagem, essa experiência, essa condição de vir aqui numa coletiva, como o Argel acabou de fazer, e passar incólume, passar bastante tranquilo, dando respostas assim serenas e, na nossa visão, bastante corretas, bastante alinhadas com aquilo que a gente quer, com aquilo que o torcedor quer também. Então, esse componente, para nós, a experiência do Argel, a condição pessoal dele de suportar um momento muito difícil, também foi muito importante. Então, também foi bastante considerado.